in understanding what you will for us to do in our marriages, in our relationships. Father, guide Apollonia as she leads us and prepare our hearts to receive what you have in store for us. We pray all this in Jesus' name. Amen. 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 Então, mais uma vez, quero desejar bem-vindo a todos os irmãos a esta sessão. Primeiro, queria agradecer a liderança da Igreja Celebração, Maputo, e especialmente ao Ministério da Família, por estar a proporcionar este treinamento cristão para quem quer se casar ou para os que já estão casados, de forma que possam consolidar os seus casamentos. Não sei se vamos ter uma interpretação. Haverá necessidade de interpretação? Is there need for translation? Estamos bem? Brother Vukosi, do you need translation? I think we can go ahead. I'm the only one that needs it. I'll try to follow you. Oh, Okay. but feel free to ask for translation. No, it's fine. Let's go ahead. Ok. Então, antes de nós iniciarmos o debate do nosso tema, eu queria fazer uma dinâmica muito rápida. Temos aqui um casal que se voluntaria. Mano Norman, só que está sozinho. Quem é que se voluntaria? Para quê? Eu acho que depende da instrução. Depende. Depende da instrução. Qual é a instrução? Primeiro vamos ver isto, depois seguimos por esse passo. Mana Diaconisa Débora estão no mesmo espaço com o Diácono Emídio? Quase. Mas eu posso ir lá. Não é para estarem no mesmo espaço, é para estarem separados. Ok, então nós estamos. Ótimo. Então, como não temos um casal, quer dizer, solteiros, de solteiros ou que estão em cortejo, vamos ficar com os que já estão casados. Então, esta dinâmica consiste em queremos avaliar até que ponto é que vocês se conhecem, os dois. Então, eu gostaria de pedir à Diaconisa Débora para, muito rapidamente, num papelinho, escrever duas coisas que sabes que o Diácono Emídio não gosta. E o Diácono Emídio, não sei se está a me ouvir. Sim, estou perfeitamente. Escreva duas coisas que não gostas da Diaconisa Débora. Ok, que eu não gosto. Ok, que eu não gosto nela, né? É isso? Ok, tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5. Já está? Acho que sim, para mim. Ok. Então, já escreveu, não é? Escrevi, sim. Eu, infelizmente, só consegui escrever uma coisa, mas enfim. Então, agora eu queria pedir ao Diácono Emídio para tentar adivinhar o que será que a Diaconisa Débora escreveu no papel. Que coisas, duas coisas que eu não gosto. Ok. Escreveu no papel. Aqui vamos nos basear na honestidade, não é? Porque não podemos ver. Mas isso são coisas que eu não gosto nela ou
em Não, geral. o que ela escreveu Uhum. sobre si. Ok. Eu acho que ela Uhum. escreveu, a primeira coisa provavelmente é que eu não gosto quando uma pessoa fica calada, né? Enquanto está sendo colocada uma questão ou uma coisa assim. Então, isso Uhum. irrita-me muito. A outra coisa provavelmente será que eu não gosto. Não sei. A Não outra sei, coisa não estou a ver. não sei. Está em condições, Diaconisa Débora, de ligar a sua câmera e mostrar-nos? Yeah, of course. Please. Let's see. Can you? Wait. Ok. Procrastinação. Ok. And disorder. Desordem. Uau. Yes. Yeah. Ok, muito obrigada. E Agora é a minha vez, né? agora é sua vez. Sim. Ok. Não, espera. Não mostre. Diaconisa Débora, pode adivinhar o que o diácono escreveu no papel? Sobre si. Acho que ele escreveu que quando ele pergunta alguma coisa, ele não leva muito tempo para responder. E Só pode ser. só pode ser porque ele disse que só tinha uma coisa. Pronto, Sim. isso. Então, Deacon, por favor, pode partilhar conosco. Your mic is off. Estamos a pedir para ligar para nos ajudar a ler. O microfone. O micro estava em baixo. Dá para ler agora? Yeah. Falta de comunicação. Oh, uau! É isso mesmo. Acho que é exatamente Então, isso. Ela acertou. Então era mesmo uma brincadeira, uma dinâmica rápida que era mesmo para avaliar até que ponto é que os diáconos se conhecem. E deu para perceber que, de facto, se conhecem. E não vamos dar espaço para comentar sobre a dinâmica, agora vamos direto ao nosso tema. Então, certamente que tiveram a oportunidade de assistir ao vídeo relacionado a este tópico na página do Facebook ou no YouTube. Certo? Sim. Uhum. Então, há algumas questões que nós fomos deixando ficar lá, não é? Enquanto apresentávamos o tópico, e quero acreditar que pode ter suscitado alguma dúvida ou então necessidade de querer compreender ou de querer aprofundar um pouco mais. E nós dizíamos, só para voltar a destacar alguns pontos, dizíamos que o objetivo central do tópico era compreender a importância da amizade no relacionamento entre marido e mulher. Queríamos perceber, afinal, qual é o lugar central que a amizade ocupa, porque nós consideramos a amizade maior de todos os relacionamentos. Existirão vários relacionamentos humanos. Nós estabelecemos conexões com várias pessoas, quer a nível dos negócios, nas empresas, quer profissionais, mas certamente pode não ser relações carregadas de conhecimento profundo de um do outro. Então,
queríamos mostrar este valor que tem esta, vamos assim dizer, esta virtude importante que o ser humano deve ter. E quero acreditar que podem ter aparecido muitas questões assim que foi vendo o vídeo e alguns comentários que até gostaria de fazer sobre este tópico. Não gostaríamos necessariamente de voltar a repetir tudo que se disse lá, a mensagem que foi que se transmitiu sobre este tópico, mas é só destacar alguns pontos que nós achamos importantes. E não sei como é que nós vamos iniciar isto, se temos algum voluntário que queira iniciar dando ou compartilhando o que é que falou mais alto naquele vídeo, o que é que percebeu, ou se calhar terá mais algo a aprofundar ou como dúvida em relação ao nosso tópico, como forma de nós podermos iniciar o debate. Não sei, Diácono Emílio, podemos começar assim? Sim, à vontade. Eu já tenho uma pergunta aqui. Então, uma das coisas que mencionou no vídeo da pré-sessão é que dizia que Jesus, penso que o livro era mesmo João, no livro de João, capítulo 15, que diz que eu agora passo a chamar-vos de amigos. Já não chamo-vos de servos, mas sim amigos. Num relacionamento que existe entre um homem e uma mulher, quando é que passam a considerar-se amigos? Porque tem a parte do cortejo, sim, há uma amizade, num certo nível, acredito eu, antes, mas penso que nem todos os casais talvez têm essa oportunidade de serem amigos antes. Então, quando é que podem passar a dizer que, olha, nós agora somos amigos? É ideal antes de contraírem um matrimônio ou depois? Boa pergunta. Mano Cremildo, gostaria de comentar essa pergunta? Essa pergunta é um pouco... Bem, boa noite a todos. Eu penso que a pergunta é vasta, assim como também a resposta também é vasta. Sim, é possível, né? Sim, senhora, antes de se tornarem um casal, né? Antes de serem um casal, ambos se tornarem um amigo, tornarem-se amigos. É possível, sim, senhor, porque quero acreditar que se tiver a melhor forma de poder se juntar como casal, para eles decidirem que um vai ser marido, outro vai ser esposa, é porque antes tiveram oportunidade de poderem se conhecer, né? Conhecer aquilo que são as virtudes de cada um, né? Mesmo também aqueles que podem ser também, como se diz, os defeitos, né? Que a gente, quando sabe que vai casar com alguém, a gente sabe que o casamento é para a eternidade. A gente tem que saber exatamente com quem é que nós estamos a casar. Será que esta pessoa com quem eu estou a casar não tem este ou aquele problema? Então, eu, por sim, senhora, acredito que é bom, antes de se tomar a decisão de se fazer o casamento, ou antes de tomar a decisão de viverem juntos, é sim importante conhecer-se e ser amigos, de modo que no final possam ter uma relação, a relação possa ser estável.
como casamento, como marido e mulher. Não vou alongar muito porque queria dar espaço aos demais. Uhum. Muito obrigada, irmão Crimeldo. Não sei quem mais gostaria de comentar. Sim, temos uma mão ali da Mana Inês, por favor. Sim, Mana Inês. Boa noite. Quer dizer, depois de 35 anos, acho que tenho alguma coisa para naturalmente. Mas é assim, na verdade, tudo tem que começar por amizade. Eu vou dar exemplo, o meu exemplo e o exemplo dos meus padrinhos. Éramos 4 da turma, ele estava numa outra turma, mas eu, o meu marido e a minha madrinha éramos da mesma turma. E pronto, fomos andando, etc., fazíamos trabalhos em conjunto, etc., e depois havia aquela tendência, quem é que tira a melhor nota, quem não sei o quê. E fomos andando assim, brincávamos juntos, etc. Até que uma professora, é curioso, foi uma professora que, inclusive, tinha sido freira e desistiu, casou-se com um antigo padre também, essa parte muito interessante. Ela disse assim, vocês os dois aí sabem que formam um belo par? Bom, e nós nos entreolhamos, porque, quer dizer, nós nunca tínhamos visto esse lado, essa possibilidade. E acho que a partir daí, como acendeu qualquer coisa, né? O que significa, só por uma amizade, mas isso foi mais além porque alguém colocou, como se diz, lenha na fogueira. Foi essa pessoa que nos estimulou e disse assim, vocês foram um belo casal. E pronto, a partir daí, então vimos que, afinal, parece que isto dá alguma coisa. E, entretanto, a minha madrinha, na altura, o marido dela, na altura, foi colega, entretanto, ele teve que sair, foi estudar fora de Moçambique, ficou 5 anos fora de Moçambique, regressou, e apesar de que naquela altura, estou a falar dos anos 80, não havia e-mail, não havia cellphone, etc., a gente se comunicava via cartas, era o correio que trazia a carta, não sei o quê. E eles foram namorando assim, à distância. Mas eu acho que isto foi possível cimentar isso, ficou forte, porque exatamente antes do resto, foram amigos. E até hoje nós continuamos juntos. Eles vão completar 30 anos agora, porque ele esteve fora, e nós completamos 35 anos, porque pronto, não tivemos esta desvantagem que eles tiveram de sermos separados por causa dos estudos. Uau! Pelo testemunho. Muito obrigada, irmã Inês. De nada. Não sei se temos mais alguém que gostaria de comentar ou responder à pergunta que foi colocada pelo Diácono Emídio. Bom, só para acrescentar, não é, ao que foi dito, baseado no livro de João 15:15, de facto, Jesus, né, conseguiu dizer aos seus seguidores que eles não eram mais servos, ele considerava eles como amigos. Então, como é que se pode perceber que aqueles são realmente amigos? Conforme dizia o irmão Crimeldo, nem sempre é fácil. Mas o que pode ajudar é seguir estes princípios que Jesus seguiu, de contar tudo aos seus amigos, de forma aberta, sem esconder nada. E isto pode ser, ou deve ser, antes do casamento. E quando estiver no casamento, é preciso manter este nível de abertura, honestidade. E o que nós podemos, como é que se diz, o maior teste disso tudo é a cumplicidade.
Nós vemos aqui que, em relação a Jesus, um dos maiores testes de amor e até de amizade é a obediência. Então, a partir do momento em que a pessoa obedece e para as mulheres se submetem de forma livre, de forma espontânea, sem nenhuma, sem que ninguém esteja a lhe obrigar a seguir, é uma demonstração clara de que ali há uma cumplicidade entre o casal, há uma harmonia, há uma amizade. Mas nós conseguimos ver que mesmo Jesus foi traído por um dos seus amigos. Isto para dizer que não podemos nos dar por conformados. Eu estou a alongar mais, já estou a trazer outras, estou a suscitar, estou a trazer estes elementos todos que é para nós podermos discutir juntos. Então, isso para mostrar que nós não podemos nos dar como conformados com o nível de amizade que nós, o nível de relacionamento em que nós estamos com o nosso parceiro. Porque, por alguma razão, existem alguns obstáculos da vida, dinâmica própria da vida, que acaba fazendo com que as pessoas mudem de comportamento. Existem pressões que, vamos dizer, o Judas, por exemplo, sofreu, que o levou a trair Jesus. Então, de facto, é preciso cultivar esta questão da amizade. Precisamos de aprofundar este relacionamento e não nos dar por conformados pelo nível que nós alcançamos. Daí a necessidade ou a importância deste tópico, quer para os jovens ou os solteiros que pretendem constituir família ou contrair matrimônio, quanto para os que já estão casados, porque os desafios são constantes, as provações são constantes, de tal forma que, sem querer me alongar, eu penso que os melhores testes de amizade é, sim, o amor, a pessoa estar disposta a fazer de tudo pelo outro, pelo seu parceiro e pelas pessoas que o rodeiam. Ser capaz de obedecer de forma livre, como um teste de amor e também da própria amizade. O que é que nós teremos como tributo ou como consequência direta? Esta cumplicidade que nós vamos ver, tal como a irmã Inês esteve a partilhar sobre este casal. Havia ali uma cumplicidade tal que não deixava dúvidas a ninguém. E há casos em que nós conseguimos nos aperceber que aqueles são realmente, é verdade, para eles são sim um casal amigo, porque qualquer coisa que essa pessoa faça, já percebeu que aquele não gostou, sem que até os outros se apercebam. A expressão facial, como a diaconisa Débora dizia, fala muito, comunica. Então,
E muitas vezes o casal se comunica pela expressão facial, a linguagem corporal também, que é a linguagem não verbal, mas o casal consegue, os dois, por serem tão cúmplices um do outro, já sabem qual é a linguagem que está a transmitir, ou qual é o sentimento que naquele momento está a transmitir. Então, eu não sei, posso devolver ao diácono Emídio se quer comentar, ou os outros irmãos querem acrescentar algo. Estejam livres. Muito obrigado. Eu penso que, de facto, abriu este tópico a ver com a amizade no casamento. E eu coloquei aquela pergunta porque todos nós sabemos que nem todos começam num nível de amizade, entrando no casamento, que é, de facto, é um nível íntimo. Porque quando olhamos para a amizade, existem níveis, né? A mana Inês falou de, né, conheceu o seu esposo primeiro como colega e eventualmente desenvolveram uma amizade e hoje estão casados já há 30 anos. Mas também para dizer que no início é uma amizade para alguns, mas não num nível para casamento. Pode ser uma amizade em que tem conversas muito básicas. É uma amizade, mas não é uma amizade profunda. É uma amizade muito que está na superfície, assim podemos dizer. Agora aqui, pelo que percebi, é Jesus quando ele diz que, olha, eu agora chamo-vos de amigos. Por quê? Porque ele já estava a partilhar coisas que os outros que estão fora daquele círculo não iam perceber. E eles também partilhavam, os próprios discípulos, estavam abertos para aquilo que Jesus ia dizendo e as suas vidas, eles entregaram aquele propósito que Jesus apresentou perante a eles. Então, só para dizer que existem vários níveis de amizades e volta a minha pergunta, qual é, o que é que seria ideal antes ou depois do casamento em termos de amizades? Temos o exemplo do pastor Tom e a pastora Bonnie. Eles contam a história deles, que penso que em um mês, casaram-se, não se conheciam, talvez existia um certo nível de amizade, mas não era, como é que posso dizer, no nível talvez para o casamento, porque eles até depois dizem, façam como nós ensinamos e não como nós fizemos. Então, é preciso perceber também que nesta amizade há um certo nível de intimidade que deve existir entre marido e mulher. Queria só comentar neste sentido. Uhum. É verdade. Concordo perfeitamente com o que esteve a dizer o diácono Emídio. E, de facto, é preciso dar-se tempo, não é? O casamento é uma longa jornada. Então, o exemplo do pastor Tom, de facto, ele próprio reconheceu que não era o melhor exemplo. Eu queria encontrar aqui um comentário de uma das irmãs em relação ao vídeo, não é? Que nós partilhamos, que dizia assim, só muito rapidamente, dizia que eu particularmente sou apologista de um namoro aberto. Dizer ainda que na fase do namoro é necessário
falar dos meus defeitos ou dos nossos defeitos e o que o meu parceiro pode esperar de mim. Igualmente, faço essa exigência a ele. Mas essa atitude é comum quando se trata de duas pessoas experientes. Bom, nesta parte, a experiência que se referia é a experiência na relação, não é? Acredito que estava a se referir às relações anteriores. Então, dizia que concorda que na relação deve existir a amizade. E é preciso que haja transparência. Falar de todos os seus defeitos muito antes de entrar para o casamento. Porque no casamento vai coabitar com a pessoa e isto vai exigir também constituir família e é uma jornada para toda a vida. Daí que é necessário que se dê tempo suficiente para se conhecerem um ao outro. Bom, então, e alongou-se mais porque dizia que há casos em que ela própria diz que está até certo ponto arrependida de não ter dito algumas coisas que poderia ter limado logo do princípio, que agora já é tarde. Então, isso só para partilhar algumas reações que nós tivemos em relação ao vídeo, ao nosso tópico. E isto vai ao encontro daquilo que o diácono esteve a dizer. Mana Polónia, desculpe preciso limar. interromper. Sim, sim. Sim, temos uma mão do Mano Norman, era só para indicar isso. Isso. Então, de facto, é importante que se dê tempo suficiente no namoro para que as pessoas, para que o casal possa se conhecer. E de forma franca e aberta, como nós dizíamos, falar, explicar ao seu parceiro sobre os seus temperamentos, explicar sobre sobre as suas expectativas, para que tenham objetivos comuns. E se não partilharem ou comungarem dos mesmos objetivos, é aí onde poderão perceber que talvez não estejam a caminhar pelo mesmo caminho. Então, Norman, por favor, a palavra é consigo. Boa noite a todos, boa noite, Irmã Polónia. Boa noite, Norman. diáconos. Sim, eu vou tentar ser breve também, só para não ocupar muito espaço. Só para fazer uma análise, né, com base no que o irmão Emílio, o diácono Emílio esteve a falar sobre a dinâmica da amizade, porque a análise que eu faço, principalmente no contexto, estamos a falar no contexto do casamento, eu sei, mas também no lado sobre a componente do namoro, eu acho que tem a ver com existe uma dinâmica diferente em termos de níveis de amizade. Acho que até o diácono Emílio mencionou no início, na fase do cortejo, nesse caso inicial, e do casamento. A primeira fase é naquele processo de conhecimento mútuo, né? Depois, já na fase do casamento, temos já aquela convivência como casal. Mas o meu ponto aqui é, no início, quando o casal se conhece, eu vou falar sobre a perspectiva do homem, não digo todos, mas normalmente o homem, quando sente-se interessado por uma mulher,
porque o homem normalmente é visual, a tendência é sempre olhar e buscar, quer dizer, procurar ou tentar relacionar-se com uma mulher que aos olhos dele seja atraente, né? Podemos dizer assim. Uhum. E a Uhum. partir daí desenvolver a relação da amizade e tudo mais, porque sabemos que a atração física não é o essencial, mas eu posso dizer que normalmente é a primeira chama, é a ignição que gera já o desenvolvimento para as outras etapas. Pelo que eu percebo, pelo que eu já vi, o grande desafio já entre o casal, o casal de jovens que estão no cortejo é já manter esse equilíbrio, dizer que, ok, existe o chamariz, que é para o homem ou a mulher sentir-se interessado um para o outro, talvez pela aparência física ou algo, uma outra característica, né? Normalmente para o homem, mas depois a partir daí ser intencional em termos de desenvolver essa componente da amizade. O que acontece é que muitos casais ficam no nível apenas da aparência e tudo mais, não desenvolvem essa componente, né? Agora, o ponto que eu queria colocar aqui, especificamente, era a questão sim, a amizade é a chave, é o importante. Eu acho que a longo prazo, eu acho que é o que prevalece. No entanto, a componente também como eu posso dizer, não posso especificar para as mulheres, não fiz ainda um estudo, mas falo mais por causa do homem. A componente, ah, podemos dizer, a atração física, a componente visual, podemos dizer assim, é um grande fator nesse processo. De tal forma que, desculpa, podemos ter um homem que, eu como homem, posso até ter uma amiga, conversarmos e tudo mais, mas de certa forma é aquilo que falam às vezes, né, na sociedade agora, em que fica na amizade, ficou na amizade, ficou na amizade. Não que a amizade não seja importante, é muito importante, mas a outra componente também. Então, a minha questão, o meu ponto aqui é debruçar-se sobre esse equilíbrio. Será que existe um equilíbrio entre a atração física entre o casal e a componente da amizade? Deve haver um equilíbrio ou o primordial seria falarmos apenas da componente da amizade? Eu sei que talvez, só para deixar bem claro, né, este lado, levantei desculpa, é um questionamento, posso não estar alinhar no contexto, mas tentei contextualizar só para tentar perceber esse equilíbrio. Essa foi a primeira questão que veio à minha mente quando eu vi o vídeo, que eu realmente valorizo a questão da amizade, eu acho que é extremamente primordial. No entanto, a componente da atração física, em que contexto é que se encaixa? E o outro ponto, só para fechar, era a questão da amizade entre homem e mulher no contexto bíblico. Nós vemos, eu já ouvi, né, amizade a Bíblia fala da amizade, né? Em termos, esqueci o nome do filho do coisa de Saul, mas entre Davi e o filho de Saul, eles tiveram uma amizade da Jonatas. Bíblia. E o Jonatas, isso mesmo, faz Uhum. menção muito clara dessa amizade, mas tentei também no contexto do mesmo texto, do tópico, tentar ver já a questão da referência da amizade como casal, homem e mulher, dentro do contexto do casamento. Pode não estar diretamente atribuída, mas talvez podemos fazer um enquadramento, né? Eu ouvi aqui algumas referências, mas talvez um enquadramento mais específico, alguns exemplos só para... Ou será que naquele contexto, ou naquela época, não era tão primordial a questão, ou não era enfatizada a questão da amizade entre o casal? É só isso, desculpa pelo tempo que levei. Uhum. Então, em suma, são 2 pontos, já, só para recordar. A questão da atração física entre homem e mulher, na fase inicial do namoro, equilíbrio entre atração e amizade. Segundo, referência, enquadramento da amizade no contexto bíblico, né? Só para tentar perceber, talvez eu não tenha percebido muito bem, mas como é que podemos ver esses exemplos de casais na Bíblia em que demonstravam essa amizade como tal? Ou talvez textos que venham nos guiar-nos a compreender, ter essa percepção. Uhum. Obrigado. Ok. Bom, acho que as perguntas foram aí colocadas e temos outras no chat. São claras e eu gostaria de ouvir alguns comentários
do Brada Bucose, pastor Adelino, para a segunda parte da questão colocada pelo irmão Norman, exemplos práticos, se é que a Bíblia traz isto, de casais que demonstraram amizade um com o outro, ou se naquela época nós não consegui, ou não houve experiências, ou não exemplos de personalidades bíblicas demonstraram esta amizade entre eles, entre marido e mulher. Então, vou pedir ao pastor Adelino para nos ajudar com esta questão. E, bom, comentários em relação às perguntas que foram lançadas, Mano Bucose. Se calhar posso pedir ao diácono Emílio, muito rapidamente, para traduzir, que é para ficar bem claro. Ou o próprio Man Norman pode colocar em inglês a mesma questão, para estar mais clara, perceptível. E são perguntas interessantes que acho que vale a pena nós aprofundarmos. Ok. Vou tentar resumir, né, de forma rápida. So, my question is, I have we have been speaking about friendship as one of the pillars, for what I understood. But my question is now, where can we place the component of the physical attraction? I'm speaking about for the men point of view. I cannot confirm from women's point of view, but how can? Yes, thank you. Yes, so how can we factor in the equation the component of attraction? Because we might have situations where, okay, as a man, I can have girlfriends, women that are my friends, let's say that, but I don't feel anything for men, and we are friends, but we don't get into that level of friends between men and women at that level. Let's say for now, as a courtship, with the intention to get married, you know, and what's the balance between that? Or is it normal for us? Or is it possible for us also to get into that relationship without having the attraction, but I'm with someone whom it's my friend, and then I'll try to develop the attraction now once for onwards. So the second point, I'm just going to be straight to the point, is the context of biblically talking about we have the reference about the story about David and Jonathan, their friendship, and how the dynamic of their friendship. So I wanted to know, just to clarify, maybe just to show in the same type of dynamic, probably not specifically, but some scriptures that enlighten us in terms of the friendship dynamic between a man and a woman. Yeah, so how can so that we can try to put in that context, or if it's not, maybe something that was not maybe as a custom at that period in the Bible historically, but now as we develop, we have, as a humans, we have this dynamic within the relationship. So I just want to, those are the 2 points that I've raised. Mm-hmm. Thank you. Thank you. So I think that is clear now. Please go ahead, Brother, because. Well, maybe let me partly address the question. So if I understood it well, so if you have got a friend or friends that are ladies, and there's nothing within you that to a relationship, or where you
you feel you love the person or you're attracted to the person. If that's the situation, for me, it means you can't get into a relationship with that person, because there should be something that is different about that woman. There should be something that draws you to her. There should be something that differentiates her from any other woman in the world. And you should come to a point where you say, this is the woman that I want to be with for the whole of my life, because she needs to be attractive to you. We can give you the most beautiful women in the world, but they may not be attractive to you. You may not fall in love with any one of them because they don't speak to your beauty, the one that you are looking for. A man has something that attracts him to a particular woman. And if he doesn't feel it for a particular woman, there is no point in getting into a relationship with that woman, because it's almost like a magnet. So if you have got a magnet, if the other metal or if the other material that is there is not a metal, it is not going to attract, it's not going to be drawn to that particular thing. So in the same vein, if you are a man, we have got friends, they are not drawn to you, you don't feel anything, then you don't feel anything. Even if you force it, I don't know, it might happen, you can feel it later on, but my advice is, if you are not feeling anything, you are not feeling anything. Forget about her, she is not the one. So there should be something that God has put in that woman that will draw you to that particular woman. That is how you actually get to identify the one that is yours. And it's the reason why I can look at a woman and see her beautiful. You can come in and you don't even notice her because she is not yours. And you can look at a woman and you are drawn to her. And I come in and look at her and I'm not drawn to her because she's not mine, she's yours. So in the same vein, look for the one that draws you and attracts you, and you want her to be the woman that can stand, even if you get a million other women, you will still see her as the very best among those millions. I hope I have answered you. Thank you. Wow, thank you, Brother Bukosi. Eu queria aproveitar também, acrescentar naquilo que ele disse, porque esta pergunta que o Mano Norman coloca, de facto, é crítica. É crítica, desculpa. Se tivéssemos que ser honestos, eu acho que muitas das vezes as pessoas atraem-se fisicamente e depois é que entra essa parte da amizade. A atração, ou digamos, aquilo que puxa a outra pessoa para si, pode não vir a ser os valores que essa pessoa tem. A primeira coisa pode ser a aparência, não é? Que a pessoa tem. Então, é mesmo importante considerar, na tentativa de responder essa pergunta, considerar os valores que cada um tem. Se alguém não valoriza as opiniões das pessoas, nem vale a pena falarmos dos valores que a tal pessoa tem. Por quê? Porque os valores são diferentes. Ele ou ela não se preocupa
com a opinião da tal pessoa. O que vê é a aparência daquela pessoa. E ele, aí ou ela, começa a amizade e não se preocupa, nem sequer preocupa-se em perceber o motivo, ou não o motivo, as opiniões que a pessoa tem, aquilo que a pessoa diz, aquilo que a pessoa pode abrir-se e ele ou ela não presta atenção. O que lhe preocupa é a aparência da pessoa, né? E se um dia essa pessoa, Deus nos livre, aparece e não está bem vestida ou não se cuida, quer dizer, isso pode causar o término da amizade. Então, eu acho que depende dos valores que cada um tem. Olhando para os exemplos na Bíblia da amizade entre casais ou entre cônjuges, não sei se há vários, acredito que não. O que vemos casais, mas não se fala muito da amizade entre eles. Então, eu acho que depende mesmo de valores. A única coisa que eu estou a pensar é no livro de Salomão, Cânticos de Salomão, não é? Cânticos de Salomão. Ele fala muito bem sobre a sua mulher e existe poemas e sei lá quantos. Existe uma paixão. Mas fora isso, não sei se há exemplos de casais que sobressai uma amizade especial. Obrigado. Bom, eu aqui agradeço pelas respostas que, no meu entender, vão direto, respondem tanto às perguntas que foram colocadas. E penso que podemos avançar para uma outra aqui que foi colocada, não sei se ainda temos tempo, Diácono. Sim, tempo temos, mas tem uma mão da Diaconisa da Barra. Sim, Diaconisa, por favor. Yeah, thank you. Quickly, what comes to mind is we need to remember that the best example of marriage, of a marriage relationship, a bride and a groom, is that of Christ with the church. That is the example that we have, that Christ loves the church, his bride, so much that he's always working and purifying her. The Bible tells us that love each other deeply. He calls us his friends. That relationship is the best reflection that we have of what the marriage relationship should be like. In Ecclesiastes 4:9-12, the Bible talks about how two are better than one, because they can keep each other warm, they can help each other and all that. And so in understanding that marriage is for the betterment of one another, that for you to be able to walk together, the Bible says you have to be in agreement. How can you be in agreement? How can you not be in agreement and yet walk together? And that comes about with relationship, communication, interaction. That's the only way you can have a relationship with someone. You even have words like a friend, a colleague, because there's a difference attached to those terms. And so when we speak of friendship, it automatically entails that there is more to it than just knowing the person's name. When Jesus calls us his friends, he is saying, I know you further than just your name. I know your wants, I know your desires, I know where you hurt, I know how to get you out of the hurt, and things like that. So I cannot find a better example of the marriage relationship other than the one reflected by Christ, love and relationship towards the church. Thank you. Uau. Muito obrigada, Diaconisa Débora, por esse acréscimo.
de facto sublinhou aqui um aspecto muito importante, porque de facto o desejo de Deus é restaurar esta instituição, casamento, e a melhor forma de o fazer é através dos seus princípios, o padrão que ele deixou claro de Jesus. Então, o plano de Deus é exatamente este, de um mundo que precisa desta imagem de amor que Jesus nos deixou como tributo na sua palavra para o homem na terra. E para que o reino dele se estabeleça, nós precisamos, de facto, de olhar Jesus como um bom exemplo. Cristo, o amor o amor de Cristo como o melhor exemplo que nós devemos ver num casal. Então, não há melhor, de facto, exemplo que este. Isso era só para poder concordar com todas as respostas que foram dadas para as perguntas que foram colocadas. E dizer mais uma vez, obrigada a todos por estes bons contributos. E se for a ver no chat, temos uma mais. mão, desculpa interromper, temos uma mão de pastora Adelina, que já está lá há um bom tempo. Oh, sorry, pastor. Não, é normal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu só queria concordar com os outros que antecederam, mas também queria acrescentar no ponto da aparência, que, na verdade, os homens, no geral, quando falamos homem no geral, não estamos a olhar de cristãos só, estamos a olhar para o mundo todo. Então, no geral, os homens olham para a aparência, mas quando chegamos àquele que é cristão, ele tem que adicionar a aparência, mas estamos a falar de 10 pontos, ele tem que ter como aparência, sim, mas depois tem que adicionar mais 4 pontos para serem 5, neste caso, para não ter a metade daquilo que você procura, aparência mais 4 pontos, porque hoje em dia o mundo já está totalmente confundido. Há muita coisa. Um homem hoje se transforma numa mulher, se formos olhar para a questão da aparência. Ok? Onde um homem transforma-se numa mulher, e se formos pela aparência, vamos achar que essa é a melhor mulher, mas não é mulher, é homem. Daí que esta aparência só não basta. Deve haver mais outros pontos para você poder decidir se na verdade vale a pena ou não. Então, há uma chamada de atenção em relação à aparência. Estou a falar do ponto de vista de cristão. Há uma chamada de atenção aqui. Para nós, a aparência não basta. Você tem que adicionar na sua lista mais outros pontos. Por quê? Porque a aparência pode te enganar, é enganosa. Então, adiciona outros pontos que é para poder fazer a sua devida seleção, baseado nos outros pontos. Obrigado. Muito obrigada, pastor. Mais algum comentário? Não vejo aqui nenhuma mão. Desculpa. A aparência é uma coisa que conta. E eu também queria acrescentar, só para dizer que a aparência conta e os outros pontos também contam. Os outros pontos contam para nós, os cristãos, obviamente. Por isso é que eu dizia no início, os valores são importantes. Que tipo de valores é que nós temos? E esses pontos contam muito, mas a aparência também não é descontada. E não estou a dizer que é isso que o pastor Adelino está a dizer.
queria só comentar isso, porque depois nós temos a tendência de sair de um lado e ir para o outro lado extremo. Não, a aparência seria bom que contasse também, né? Porque senão, nestes dias que vivemos, temos alguém que talvez era homem, ficou mulher, e depois voltou, ficou homem, ficou mulher, e nunca se sabe. Mas como tem valores entre parentes cristãos, a gente é preciso ver as coisas muito bem. Não sei se fui muito claro. Mas também queria mencionar aqui, ou trazer aqui este ponto, se me permitir, Mana Polónia. Esta pergunta aqui, eu coloquei uma pergunta aqui, que diz o seguinte: como criar uma amizade forte e real para o casamento nas alturas em que vivemos, do Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo isto? Eu acredito que talvez até 40 ou 50, talvez 50, puxando um bocado mais, 60% da comunicação que existe é feita de maneira eletrônica. Já não existe aquilo que... Não sei, a Mana Inês ainda está, ela pode talvez comentar sobre isso. Aquilo que talvez os casais, não é? Aqueles que... Sim, estou aqui. Velhos, né? Não existia esta coisa de mobile phone, nada disso. Nada disso, aquela não. pessoa conversam bem e depois sentem saudades e sei lá quantos. Mas hoje em dia é 24 sobre 24, estão a conversar, mas não é aquele contato real, assim posso dizer, né? É eletrônico. Então, como dinamizar ou como intensificar uma amizade neste ambiente? Uau! Muito obrigado, Diácono. Irmã Inês, por favor, pode nos ajudar a responder esta pergunta. Quer dizer, é um bocado difícil porque é o seguinte, cada geração é uma geração, tudo depende do contexto. Mas eu acredito que é possível controlar isso, porque é assim, há alguns que estão viciados nas redes sociais e há outros que não estão. Há pessoas que conseguem gerir essa situação, mas o mais importante, de facto, é essas duas pessoas aí, porque eu acredito, nós estamos a falar aqui de dois tipos de pessoas. Temos aquelas que têm fundação cristã e temos aqueles que não têm fundação cristã. Então, para aqueles que não têm fundação cristã, claro que isso vai ser difícil de tentar reverter a situação. Mas as pessoas que têm fundação cristã, elas sabem o que e é por essa razão que existem esses cursos. Sabem quais são as vantagens e quais são as desvantagens, por exemplo, de perder tempo nas redes sociais, gastar muito tempo, ao invés de estar com o companheiro, a conversar com o companheiro, assim, fisicamente. As pessoas mesmo estando juntas, quer dizer, estão juntas aí fisicamente, mas ainda são capazes de usar o telefone. Chegamos a esse extremo. Então, o mais importante, de facto, é que tem a ver exatamente quem é quem. Se tem fundações cristãs, o fundamento cristão, são pessoas que têm fundação cristã, é fácil de isso, porque, aliás, nós somos ensinados que, acima de tudo, a comunicação é muito importante. E a comunicação, de facto, é isso, não é usar um aparelho que vai ser o nosso meio de comunicação. Então, pessoas da minha geração, como eu estava a dizer, nós tínhamos mais saudades porque, de fato, estávamos distantes fisicamente e também estávamos distantes também porque não tínhamos estes aparelhos. Até telefone. Eu me lembro, na altura, por exemplo, quando eu fosse de férias para Xaixai, o meu marido era de Tete. Na altura, os meus pais não tinham telefone, nós tínhamos que falar através da casa do vizinho. Então, isso às vezes até criava mais saudades, porque, olha, é aquele desafio, eu para falar com ele tenho que esperar a minha vizinha para vir me chamar a dizer, olha, alguém que diz que é de Tete que quer falar consigo. Então, é essa a realidade. Mas o que eu ia dizer também tem a ver, cada geração tem os seus momentos e tem os seus meios de comunicação. Não sei se serviu
Mas, pronto, essa é a experiência que eu posso partilhar neste momento. Yeah. Muito obrigada pelo contributo, irmã Inês. Penso que, de facto, ajudou. Não sei, mais alguém quer contribuir para responder a esta pergunta? Porque realmente nós, a geração de informação é bombardeada ou desafiada com estas redes sociais todas e maquina o seu relacionamento de tal forma que, enfim, isto pode levar mais para diante aquilo que nós vivemos nos dias de hoje. Então, muitas vezes perguntam como fazer um casamento funcionar, por exemplo, não é? E muitos se questionam como é que aqueles estão juntos, ou estão casados há mais de 35 anos. Qual é o segredo? Então, e às vezes o problema começa mesmo na fase do namoro, na fase do cortejo, quando há muita maquinação em que a pessoa só consegue transmitir uma imagem não realística sobre o seu comportamento, sobre aquilo que realmente é. Então, e quando usa essas plataformas, naturalmente que sempre vai encontrar até aquelas imagens de bom dia, Deus abençoe, em que encha o seu dia de rosas, etc. Yeah. Então, é só para ver que a pessoa pode ir copiar uma mensagem que foi escrita, uma mensagem de amor escrita por alguém, para sua parceira, e tornar aquela mensagem como se fosse dela. E partilhar com a sua namorada ou o seu namorado. De fato, é um desafio. É interessante. Estou a ver aqui um comentário a dizer que talvez devíamos ouvir um bocado mais ouvir dos mais novos. Enquanto eles preparam-se, eu queria só também deixar uma recomendação. Eu lembro-me que eu tinha alguns amigos aqui em Moçambique e quando saí para estudar fora e sei lá quantos, obviamente não existia esta coisa dos celulares. E nós fazíamos cartas, enviávamos cartas. E qual é a vantagem de escrever cartas? Talvez hoje em dia pode-se comparar com o e-mail, mas mesmo os e-mails hoje em dia, quer dizer, aquilo é uma frase, troca-se frases em vez de escrever uma coisa completa. Mas a vantagem das cartas era que a pessoa dava-se o tempo de refletir naquilo que quer dizer e, né, abria-se e era uma coisa agradável. E quando recebia uma carta, até arranjava tempo, dava-se o tempo de sentar para ler, compreender. Agora, nestas alturas, com os celulares e mensagens, como é a todo tempo, toda hora, todas as vezes, em qualquer sítio está a comunicar-se com a pessoa que quer casar-se com ela. E vamos ser honestos, nós nem sempre estamos num estágio, não é, constante. Há coisas que acontecem que alteram o nosso pensamento, alteram a nossa disposição, e sei lá quantos, mas estamos sempre ali a comunicar e acabamos dizendo coisas e fazendo coisas que, na verdade, não reflete aquilo que devia ser ou que a gente quis dizer. E eu pessoalmente não levo as redes sociais a sério. E se queremos construir amizades fortes por via das redes sociais, eu acho que tínhamos que reduzir isso e olhar para a pessoa mesmo, para a pessoa e perceber como é que é essa pessoa e perceber a nós mesmos.
Obrigado. Uhum. De acordo, absolutamente de acordo, irmão Emílio. Não sei, Mano Norman ou Tawanda, querem acrescentar alguma coisa? Qual é a vossa experiência com as redes sociais? Até que ponto é que elas ajudam a construir uma amizade verdadeira? Ok. Principalmente com aquela pessoa que nós pretendemos contrair o matrimônio ou constituir família. Ok. Ok, quando falamos de redes sociais, estamos a falar dos Facebooks, Instagrams, ok, tá bom. Realmente, eu acho que é um grande desafio, né? Porque isso depende também muito do aspecto da privacidade. É uma nova componente. Acho que nos tempos passados, acho que há 15 anos atrás, em diante, ou 20 anos, não tínhamos essa abordagem que agora há uma pressão social no sentido de podermos demonstrar o nosso estágio ou o estágio da nossa relação. E por vezes tem casais que sentem-se confortáveis em apresentar-se, né, perante as redes sociais, outros casais nem por isso. Por vezes, entre os dois, os cônjuges, não está confortável, o outro está confortável. O grande desafio é que tem que haver sabedoria na forma como o casal se apresenta. Se for a optar pela apresentação nas redes sociais e tudo mais, em termos de uma apresentação constante, é necessário que haja realmente um acordo mútuo, porque ao estar exposto à rede social também estás, de certa forma, exposto às pessoas, né? E a forma como as pessoas se enxergam. E falo nesse caso, no caso de namoro, se caso a relação não dê certo também, tens já aquela perspectiva, aquela imagem que já projetaste, quando colocas a sua imagem perante as redes sociais, estás a projetar uma certa imagem para o público, para as pessoas, né? Então, há sempre depois aquele desafio de lidar com a dinâmica em que as pessoas questionam, mas Norman, eu te vi com a fulana de X, estavam nas redes sociais e tudo mais, mas de repente estás com a fulana de X, então acho, é um grande desafio, não acho, sem sombra de dúvidas, há que, como jovens, perdão, acho que sempre existe, há que haver uma grande cautela em como lidar usando as redes sociais nos dias de hoje. Uhum. De facto, é realmente um desafio. Eu não sei se temos mais alguma mão ou alguém queira comentar mais em relação a esta questão. Não? Ok. Então, bom, não havendo questões, é importante, sim, nós, que o período de cortejo, não é? Seja muito, mas muito bem aproveitado. É um momento ímpar para a construção de uma verdadeira amizade. Não se pode perder oportunidade. Se alguns já tiveram dissabores, já tiveram experiências não muito boas, pensamos que para os jovens que ainda pretendem contrair matrimônio, e com base nestes ensinamentos, seria bom colocar em prática tanto estas lições, porque muitas vezes, quando se chega ao casamento, sem ter havido abertura suficiente
entre os dois, o casamento pode, em muito pouco tempo, fracassar. Por vezes, como dizia, perguntamos qual é o segredo para aquele amor sem fim. Bom, está aqui a irmã Inês, é um exemplo de uma longa jornada no seu casamento. Não é porque eles são muito inteligentes, é um casal muito inteligente que os outros. Não é porque são socialmente ou financeiramente mais privilegiados que os outros. Então, para que um casamento possa dar certo, tem que haver esta fase de cortejo, onde deve haver esta abertura, essa transparência, esta amizade verdadeira. Então, os casais que têm um casamento feliz, eles descobriram uma dinâmica para viver o dia a dia. E foram impedindo que seus pensamentos e sentimentos negativos dominassem os positivos. E por vezes é preciso sabedoria, não é? Ou aquilo que se diz inteligência emocional, para poder lidar com determinadas com atitudes e limar, ainda no princípio, quando vemos que pode não trazer benefício, que são até aqueles valores que o diácono Emílio esteve a referir. Então, e é preciso também estar ciente de que, se forem, ainda não fase de cortejo, se forem alguns defeitos que vê que é impossível mudar, ou não tem como mudar, ainda é tempo de desistir. Se quiser forçar alguém a mudar, pode ser que a pessoa sinta-se desapontada, porque nós não mudamos a ninguém. Mesmo Deus não muda ninguém. Deus nos dá a palavra dele. E se nós ouvirmos, crermos nela e decidirmos aceitá-la, aí sim nós mudaremos, com a ajuda dele. Mas se nós não quisermos, ele não força ninguém a mudar. Então, se Deus não faz, quem és tu para conseguir? Então, é preciso uma inteligência emocional para poder lidar com determinados hábitos ou defeitos. E se puder, ainda na fase de cortejo, se aperceber disso, eu acho que poderá partir para uma nova relação, vamos assim dizer. Não é? Bom, este é apenas um contributo adicional que eu estou a dar em relação a não foi só uma questão que foi deixada, mas para poder encerrar tanto este debate. E sem encerrar, antes, gostaria de deixar o diácono Emílio ou qualquer outro irmão que queira deixar o seu comentário em relação ao que eu acabei de me referir,
E posto isso, penso que podemos encerrar este tema. Diácono, passo a palavra para si. Muito obrigado. Bom, eu não tenho mais nada a comentar. Acho que foi dito e foi bem dito. Obrigado. Uhum. Ok. Acho que podemos então encerrar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Mana Polônia, por nos guiar neste tópico. Foi muito interessante. Obrigado pela participação de todos. Eu queria neste momento pedir que a Mana Maria orasse para darmos por encerrado. Uhum. Boa noite, tá certo. Boa noite, querido Deus e Pai, Senhor Santo Espírito. Senhor, nós pedimos permissão para mais uma vez entrarmos na Tua Santa Presença em oração. Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer por esta sessão maravilhosa que Tu nos deste hoje. Que a Tua Palavra venha produzir frutos, venha crescer e florir nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada por cada casal aqui presente, por cada jovem aqui presente, Senhor. Muito obrigada por esta plataforma e por esta oportunidade que Tu nos deste de estarmos aqui a aprendermos sobre a Tua Palavra. Eu quero entregar a vida de cada um, o descanso de cada irmão e dar a Ti toda a honra, todo louvor, toda a majestade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 E muito obrigado, Mana Maria. E Obrigado a todos. Amen. obrigado e bom descanso. Muito Obrigada. Obrigada. Boa obrigada. noite. Yeah. Deus Obrigado, boa noite, abençoe. descanso. Obrigada. Boa noite. It